O Leme Notícias está começando. Confira os destaques desta edição. Nível do rio Mogi não irá prejudicar a Romaria dos Canoeiros. Hoje é o dia do nordestino, um povo em busca de vida nova. Arnold Schwarzenegger é o novo governador da Califórnia. Zequinha Barbosa decide falar e jura inocência no caso de pedofilia. Corpo do deputado Martinez será cremado amanhã em Curitiba. Prossegue a Semana de Ciências Gerenciais na Unifiam. Quarta-feira, 8 de outubro, dia do nordestino. Estas e outras notícias você vai ver em instantes, logo após o intervalo. Não saia daí. No próximo domingo acontece a 30ª Romaria dos Canoeiros. Muitos dos participantes achavam que a festa poderia ser transferida para um outro dia devido ao baixo nível da água em que se encontra o rio Mogi. Mas os romeiros mais antigos atestam que vai ser possível realizar a romaria desde que sejam tomados alguns cuidados. Mesmo com o nível da água abaixo, os romeiros vão poder descer o rio no próximo domingo. Dona Lourdes, é isso mesmo? Os canoeiros podem ficar tranquilos? Com certeza. A observação que a gente está fazendo para os romeiros é que procurem, os que não têm muita prática de rio, que procurem levar as canoas para saírem do Ibicatu, não fazer a subida pelo rio. Porque apesar da chuva, a gente não sabe quanto vai chover, o volume de água que vai subir. Então, que procure levar as canoas direto no Ibicatu, só para descida. E não esquecerem de remo, porque vai ter trecho que vai precisar... Quer dizer, no momento a gente está prevendo que vai precisar de remo. Então, algum trecho passar de remo. E que as pessoas levem quer dizer, põe uma quantia razoável de pessoas, 3, 4 pessoas por canoa, e não fazer o que é de costume, porque enche a canoa de criança, põe 5, 6, 7 pessoas numa canoa, porque não é propício, né? E também, principalmente, por favor, não abusem da bebida. Qual deve ser a programação, Dona Lourdes? Olha, a programação é a seguinte, nós começamos praticamente a romaria hoje com o trido preparatório, que é feito na capela do Taquariponte e com celebração, e na quinta e sexta-feira a reza do terço, né? É feita na capela do Taquariponte e na capela do bairro Ibicatu, às 19h30. Depois, no sábado, ao meio-dia, começa a prova de hipismo rural, prova de laço, no recinto ali do Luiz Carvalho, que os cavaleiros conhecem bem, né? E depois nós temos meio-dia, começa também o futebol. Esse ano a gente tem uma inovação, futebol infantil. Uma molecadinha que está sendo treinada, como vai jogar contra o pessoalzinho do Leme. E a gente está muito satisfeito que eles já venham vindo, né, para formar nas festividades da Romaria. E depois, às 19h30, a gente tem a queima o show de fogos, né, o show pirotécnico, e em seguida a saída da imagem para o bairro Ibicatu, que vai no carro do Corpo de Bombeiros, com guarda da Polícia Rodoviária de Rio Claro. Chegando no Ibicatu tem missa e quermesse e baile. E depois, no domingo pela manhã, às 9h, a gente sai da capela do bairro Ibicatu, vai para a beira do rio, chegando já sai a procissão de canoas, que tem a chegada prevista aqui no Taquariponte para meio-dia, onde em seguida tem missa campal, né? E quermesse com show de artistas profissionais, e esse ano inovando lá na parte de baixo, em frente ao Bar da Gruta, vai ter também um show com os violeiros amadores, né, da cidade e da região.
E às 10 horas, o pessoal que costuma vir em romaria de cavaleiros para guardar a imagem, às 10 horas, os cavaleiros saem lá do trevo da usina Coimbra Crechimal. Qual o melhor horário para se evitar o trânsito no domingo, dona Lourdes? Olha, realmente o trânsito no domingo a gente não tem previsão, mas o que a gente aconselha é que procurem vir por volta de 10 e pouco, 11 horas, evitem chegar depois das 11h30, porque aí é impossível por causa do trânsito, enorme trânsito de veículos e de pessoas. Obrigada, dona Lourdes. Mariana Facioli para o Leme Notícias. Muito bem, havia um certo temor, né, Ney, com relação à falta de água e o nível do rio, mas me parece que a romaria vai sair mesmo, né? Tudo indica. Essa festa é uma festa muito bonita e a gente deve mandar sempre um abraço bem forte para esse casal, Netinho, Tisha e Dona Lourdes, porque eles fazem isso daí com um amor violento, né? E cada ano eles conseguem enriquecer mais essa festa, que é muito bonito. Eles estão de parabéns e você vê que eles comandam realmente tudo, né? E seguir as orientações dela aí com relação ao número de pessoas na canoa, levar o seu remo, evitar... Esse pessoal que vai para o Taquari, né, também, e tudo bem. Ô, meu, toma cuidado na volta, pô, não vem, essa estrada do Taquari é perigosíssima, não tem acostamento, é asfaltado, o cara pensa que é o circuito de Interlago, mas não é. É uma estrada estreita, sem acostamento. Vocês enchem o carão lá, depois a família que aguenta as consequências por aqui, né? Então vai, pô, não vem bêbado. Se tiver bêbado demais, pede para alguém vir guiando, larga o carro lá, manda o pai buscar. Faça alguma coisa, mas é uma festa muito grande e ela... até meio convidativo para o cara tomar uns copos a mais de cerveja, né? Mas não pode esquecer de Nossa Senhora, né? Mas tem cara que vai lá, lembra no litro, não na Nossa Senhora. Policiais da Ronda Escolar em patrulhamento perto da escola Mariuzini, no Itamaraty, depararam com 2 jovens em atitudes suspeitas. Ao serem abordados, revelou-se que portavam pedras de crack e uma marica, que é o objeto para se fumar o crack. O menor, de 16 anos, foi entregue à família e o maior, de 19 anos, conduzido ao plantão policial. Luísa Antônia Surma, de 32 anos, e sua filha menor foram até um bar da rua Ângelo Facioli, no bairro Francisco Coelho, buscar um parente que é alcoólatra. Ao chegarem no estabelecimento, foram agredidas pelos amigos dele, com socos e tacos de bilhar. Zequinha Barbosa, um dos maiores símbolos do atletismo brasileiro, foi acusado de pedofilia por 2 meninas de Campo Grande. O ex-campeão vinha se mantendo em silêncio até agora, mas concordou em conceder entrevista exclusiva ao Jornal Diário de São Paulo. Ele defendeu sua inocência e evitou atacar a garota de 13 anos, responsável pela denúncia. Divorciado e pai de 2 filhas que moram com a mãe nos Estados Unidos, Zequinha diz que conta com o apoio de outros atletas famosos para limpar a sua imagem. E a juíza da primeira vara criminal de Porto Ferreira, Sueli Juarez Alonso, está investigando a gravidez de uma das adolescentes envolvida nos supostos casos de corrupção cometidos por um grupo de vereadores, de empresários, comerciantes e servidores. A garota tem 15 anos e está no 3º mês de gestação. Segundo a juíza, caso o filho esperado pela adolescente seja de algum dos acusados, será uma prova mais forte para confirmar o envolvimento. A juíza disse que a maioria das 11 garotas que participavam de festas contraiu doenças venéreas, como sífilis. No próximo bloco você confere: voluntária monta biblioteca para atender os carentes. O Leme Notícias volta a seguir. Até já. Os californianos votaram ontem e decidiram pela destituição do governador da Califórnia, Gray Davis, acusado de incompetência. Para substituí-lo, os eleitores escolheram o ator republicano Arnold Schwarzenegger, que vinha liderando todas as pesquisas de opinião sobre a corrida eleitoral.
Após a apuração oficial de 95% dos votos, Schwarzenegger obteve 47,9% dos votos. Schwarzenegger, que nunca havia sido eleito para um cargo político, venceu outros 134 candidatos nas eleições extraordinárias para substituir o governador. Durante a madrugada, em um discurso, ele agradeceu aos californianos pela confiança e disse que não desapontaria seu eleitorado. Só a presença dele já muda a figura. Agora, uma eleição para se tirar um governador incompetente. Isso é raro, hein? Pena que ele foi eleito governador da Califórnia. Ele devia ser eleito presidente do Brasil e agir como o exterminador do futuro, né? Para pegar neguinho aí para arrebentar. Pelo menos corrupto, né? Sei lá, às vezes vem aí e passa a ser o rei da corrupção também. Mas é estranha essa eleição até em função de que é um caso raríssimo, né? Você já ouviu dizer? É incompetente. Quer dizer, não é nem ladrão, nem isso, nem aquilo. Mas nos Estados Unidos tem esse tipo de eleição, né? Eles julgam o que... Não vai para a reeleição belezinha assim. Eles julgam o cara e tiram. Muito bem. Se pega a moda no Brasil, eu vou falar um negócio para você. Uma voluntária moradora do bairro Santa Marta é a responsável por um projeto que está fazendo a cabeça da comunidade. Elizabeth Bertola montou uma biblioteca para a população carente. Agora, a voluntária só quer mesmo ver o local sempre movimentado. O projeto Biblioteca Viva já existe há mais de 10 anos, mas só foi concretizado há apenas 5. A ideia de trazer este benefício à população foi de Elizabeth. Essa ideia, Mariana, ela surgiu através de eu morar num bairro carente, que hoje em dia já não é mais. Mas devido a eu ver várias crianças que ficavam muito tempo sozinhas, devido ao trabalho dos pais na área rural, então eu tive essa ideia de estar montando a biblioteca para que eles viessem aqui e tivessem um lugar apropriado para estar ficando, para não ficar muito tempo assim ociosos. A biblioteca já possui cerca de 2.500 livros dos mais variados gêneros, um espaço pequeno para grandes mentes. Segundo Elizabeth, a implantação do projeto não foi nada fácil. Foi necessário parcerias com empresas, a Prefeitura e a Secretaria da Educação e Cultura. Ela foi difícil devido assim a um material específico, que nem assim, eu tinha o projeto, tinha alguns livros, mas não tinha o local adequado para estar colocando. Então a dificuldade inicial foi essa. Tanto que no início nós utilizamos a sala da comunidade aqui, a sala de catequese, e ficamos durante ali 3 anos e meio para 4, e agora nós estamos aqui, né, nesse ponto comercial. A biblioteca necessita de mão de obra voluntária, além de mais reformas e parcerias. Como eu preciso assim, estar colocando as janelas, vou precisar do material para estar colocando essa janela, que tem pessoas que têm disponibilidade para estar fazendo, mas se não tiver o material também para elas estarem concretizando, não tem como. Então é esse tipo assim de parceria que eu preciso. O local é frequentado por pessoas de várias idades e de diferentes bairros e escolas da cidade. Dara, de 7 anos, por exemplo, está na 1ª série e garante que frequentar a biblioteca lhe ajuda a tirar boas notas na escola. É porque aqui a gente aprende a ler, estudar. Que tipo de livro você mais gosta? Infantil. São casos como o de Dara que incentivam o trabalho de Elizabeth. Uma prova disso são os novos projetos que a voluntária tem em mente. Eu pretendo estar montando uma oficina cultural do lado aqui da biblioteca, que eu pretendo estar buscando a parceria de empresários aqui da nossa cidade que possam estar abraçando essa causa também, acreditando na criança, no jovem e no adulto também, porque adulto sem esperança também fica inviável, porque nas crianças e nos jovens nós podemos estar ali semeando essa semente, mas o adulto ele precisa de uma coisa imediata.
Elizabeth afirma que conhece várias pessoas com vontade de iniciar um projeto como este. Por isso, ela dá a dica: o primeiro passo é acreditar. Todas as pessoas que têm um projeto, um objetivo, têm que estar correndo atrás, porque todos os projetos, nossos objetivos, temos assim pedras no caminho, que elas devem ser retiradas de forma que não machuquemos nenhuma das pessoas que estejam ao nosso lado e que com isso a gente acrescente, que nós somemos ideais com outras pessoas. Muito bem, Neném. Que gesto maravilhoso, né? Se existisse uma Elizabeth dessa em cada bairro, hein? É, gesto bonito dela, né? Agora, você acha que tem cabimento uma pessoa dessa aí, pelo jeito muito simples, né? E interessadíssima em oferecer esse tipo de cultura para a criançada. Precisar esmolar, pedir parceiros para ajudar a arrumar janela, trocar janela. Ó, se fosse um troço público isso aí, e pagasse R$1.000 por mês, você ia ver o que era perua se candidatando para tomar conta disso daí. A metideza seria ia imperar. Mas não é. É um negócio que não ganha nada, pelo visto, né? Ela se dedica, reforma pedindo ajuda de mão de obra para fulano, cicrano, coletando material por aí doado. Eu não entendo isso daí no Brasil, rapaz. Quando você encontra uma pessoa interessada, que presta serviço graciosamente, e não é questão de ser graciosamente, aí o problema maior é a boa vontade, né? De ensinar e de recolher essa meninada. E o poder público, será que não consegue enxergar um palminho na frente do nariz e correr lá e pelo menos adaptar a sala para atender um negócio importantíssimo, e satisfazer a boa vontade de alguém que quer ajudar? Infelizmente, no Brasil é assim. Eu não comungo muito com essas coisas, não. O corpo do presidente do PTB, deputado José Carlos Martinez, de 55 anos, vai ser cremado amanhã no Paraná. A cerimônia está prevista para começar às 11 horas no crematório Vaticano, na região metropolitana de Curitiba. Além de Martinez, outras 3 pessoas morreram no acidente aéreo do último sábado. Os corpos de Martinez e de 2 dos empresários estão sendo velados na Assembleia Legislativa do Paraná. Continua a Semana das Ciências Gerenciais da Univian. O evento envolve os cursos de Administração e Ciências Contábeis. A coordenação está convidando pessoas da comunidade, ligadas ou não à área, para participarem das palestras que têm início sempre às 7h30 da noite. Mais informações pelo fone 3571-5717. E você vai ver daqui a pouco, Nestlé monta fábrica de café solúvel em Araras. Não saia daí, o Leme Notícias volta em instantes. O BNDES aprovou um empréstimo de 57 milhões de reais para a Nestlé implantar uma fábrica de café solúvel na sua unidade de Araras. A fábrica vai tornar o Brasil uma das bases exportadoras de café solúvel do grupo suíço Nestlé. A nova fábrica terá capacidade de produção de 16.500 toneladas ano e aumentará em 72% a capacidade de produção da unidade. O produto será embalado em caixas grandes e enviado a granel para as diversas envasadoras da Nestlé no mundo, onde serão embaladas de acordo com o mercado local. As instabilidades enfraquecem um pouco, mas ainda deixam o dia nublado e com chuva em quase todo o estado. Confira como vai ficar o dia amanhã em Leme. A quinta-feira amanhece nublada, com chuvas e abertura de sol à tarde. A probabilidade de chuva é de 80%. O índice pluviométrico é de 15 milímetros. A temperatura pode variar entre a mínima de 18 e a máxima de 26 graus.
Hoje comemora-se o Dia do Nordestino. A data foi criada para homenagear esse povo que saiu de sua região e se espalhou por todo o país em busca de melhores condições de vida. Aqui em Leme também recebemos muitos irmãos nordestinos que vieram em busca de novas esperanças. Nem todos atingiram seus objetivos, mas muitos aqui se radicaram e venceram na busca de uma vida melhor. E para conversar com a gente a respeito dessa questão, nós estamos recebendo o advogado Afonso de Moraes Rego. Doutor, obrigado pela presença. Eu que agradeço. Tudo bem? Tudo bem. Tudo em ordem? Tudo em ordem. Boa noite a você, ao Sidney, aos telespectadores, ao povo de Leme de um modo geral. E só poderia iniciar agradecendo essa oportunidade que você nos dá de permitir que, ao lado de vocês, eu possa adentrar as centenas e centenas de lares lemenses que todas as noites, como estão fazendo no dia de hoje, ligam o seu televisor para captar a imagem aqui da TV Leme. Muito bem. Recebi o convite, muito honrado. Aqui estamos para conversarmos um pouco. Como é que você se sente como nordestino há muitos anos já aqui em São Paulo, Afonso? Eu me sinto totalmente, posso dizer, lemense. Eu vim aqui no início da década de 60, passar umas férias. E estou aqui até hoje. Então, aqui eu fiz o colégio comercial. Bom, mas o objetivo era ficar, não? Não, era a princípio não. Férias, vim, porque o Portela já morava aqui. O seu irmão veio antes ou depois? Antes, o Rodolfo já morava aqui, o Dulcival já morava aqui, que é primo. O Portela, que era primo. De que região que veio? Eu vim da cidade de Oeiras, a primeira cidade do Piauí, foi a primeira capital. E, como eu disse, aqui chegando, conversando com eles aqui, resolvi fazer o colégio comercial, o 2º grau. E constituí minha família, que também é minha esposa, Maria do Rosário, do Piauí. Tivemos 3 filhos, hoje com 5 netos, já à espera do 6º, todos nascidos aqui em Leme, os filhos. E depois da escola de comércio, trabalhei na firma Irmãos Mansur Limitada, foi meu primeiro emprego em Leme, e então a agência da representante da Mercedes-Benz e da DKV. E fiquei na escola de comércio de 63 a 88. De 63 a 65 estudando, e depois fui nomeado secretário. Fiz o curso como secretário da Rede Federal de Ensino. Fui nomeado, passei também a lecionar. Com o falecimento do seu Zulingo, eu assumi a direção por algum tempo, não quis continuar, mas continuei dando aula. Agora, com relação à sua vinda, você veio passar as férias e se adaptou e viu que achou que a coisa poderia dar certo. Existe uma diferença entre essa sua vinda e se dado bem naquela oportunidade? Diferente de muitos que vieram recentemente. Era mais fácil naquele tempo do que agora, Afonso? Eu acredito. As oportunidades eram maiores? Aí tudo depende, a fórmula pela qual fez com que alguém saísse de um lugar para outro. Quer dizer, eu já tinha família radicada aqui em Leme, já inteiramente ligada à sociedade lemense. Você não veio de olhos vendados nem aventurar, você veio... Como muitos vieram, né? Como muitos enganados, vieram, muita gente, inclusive se encontra aqui em Leme mesmo, você vê poucos piauienses. O piauiense não é de ficar saindo, mudando de local. Não é. Aqui em Leme você praticamente conta quantos piauienses existem. Mas o nordestino, de um modo geral, sai na esperança de alcançar uma vida melhor. E quando encontra, desculpe interrompê-lo, uma propaganda enganosa, como foi a nossa aqui de alguns anos atrás... que não só do nordestino... Aí ele sai mais ainda, dos mineiros também, né? Porque naquela época o algodão, que era o ouro branco? O ouro branco daqui de Leme, da região. Leme era considerada a capital do algodão, não só pela quantidade, mas pela qualidade da fibra que tinha. Agora, tem muitos agenciadores e enganadores que vão buscar esse pessoal no Ceará. Ainda devem ir buscar, né? Hã? Ainda, acredito que ainda vão ainda. Não, e eles
ganho em cima disso. dessas Aí pessoas. é até uma exploração humana, né? Mas vim, eu tenho a minha família toda constituída lá, aqui só tem eu e o Rodolfo. O Rodolfo também já tinha vindo para estudar. Então, eu vim também, terminei ficando. A prova é que já no mês seguinte já estava estudando no colégio comercial. O que a família falou lá? Ué, não vem? Não volta? Não volta? Mas a família, sim, uma. Né? A principal, né? Então, aqui nós continuamos vivendo a nossa vida, trabalhando, sempre procurando nos doarmos ao máximo ao atendimento à família lemense. Quando nós chegamos aqui em Lemebis, você ainda não morava aqui, nem o Dositesa, você amarrava um burro embaixo de um poste, você não via o burro. A luzinha era só uma coisa, gerava aqui. E ninguém roubava o burro também. E ninguém roubava o burro. Então, mas era uma cidade realmente muito pacata. Uma cidade acolhedora. Leme ainda é uma cidade acolhedora. Hoje, com a violência... Desfigurou um pouco, mas o mundo inteiro está assim. O mundo inteiro está assim. Mas vou pedir licença para você, para a gente acompanhar umas imagens aí de outros conterrâneos aí que vão contar um pouco, cada um, a sua parte. Vamos lá, então. Neto, com apenas 17 anos, que saiu da Paraíba para tentar a vida aqui em São Paulo. O que você veio procurar em São Paulo, José Neto? Procurar melhorar de vida, né? Obter alguma coisa na vida, verdade? E procurar mandar dinheiro para lá também, que o pessoal precisa lá, a família da gente, né? Tem saudades lá? Tenho, bastante saudade, né? 6 meses aqui já, verdade? Então pretende voltar? Se Deus quiser. Daqui pro final do ano a gente tá voltando lá. Você tem saudade do norte, Arailda? Sim, tenho. E o que te tem mais recordações? Minha família, só. Veio aqui pra quê? Eu vim porque meu esposo já conhecia aqui, então nós nos casamos lá, então viemos pra cá. A busca de trabalho? Sim. Há quanto tempo o senhor vive em Leme? Eu estou há 4 meses aqui em Leme, trabalhando aqui no comércio de automóveis, vou fazer compras em São Paulo e venho até aqui. E o que o senhor acha de Leme? É uma cidade boa, cidade acolhedora, pessoal bastante acolhedor, educados, cidade boa mesmo, eu adorei. O senhor veio de onde? Eu vim de São Paulo. Custo de vida aqui muito bom também, barato, cidade boa de viver. Antes de São Paulo, o senhor morava onde? Morava em João Pessoa. O senhor é de João Pessoa. Tem saudades de João Pessoa? Sempre a gente tem saudade, que a gente deixa a nossa família lá e vem para outras terras, onde tem trabalho, melhor de trabalhar, procurar um movimento maior para você progredir mais na vida. E tá gostando de Leme? Com certeza, maravilhoso. Cidade do interior todas são boas, né? Meu trabalho eu vendia rede e agora eu estou trabalhando com cinto, com relógio, né? E tem saudades da Paraíba? Hein? Já tem uns quase 3 meses que eu vim de lá. Mas eu sinto saudade, né? Que a pessoa é de lá, né? Não costuma aqui em cima, não. Prefere a Paraíba ou o estado de São Paulo? Eu gosto daqui, o estado aqui é bom. Eu gosto de ir lá assim, só para passar assim 1 mês, 2 lá, dando uma descansada e torna a voltar de novo. Muito bem, Afonso, a gente percebeu aí nas entrevistas de que a maioria das pessoas vem realmente em busca de trabalho, né? Sem dúvida, mas 2 coisas vocês devem ter percebido, o telespectador deve ter percebido, que normalmente ele fala sobre Deus e sobre a família. Quem não está apegado a Deus e a família, não está apegado a nada. Está sem rumo mesmo. Está sem rumo. Então, o nordestino, de um modo geral, ele tem aquela fé, sempre ele é perseverante, por isso que ele confia. Ele é mais religioso. Ele tem certeza que o dia de amanhã vai ser melhor do que o de hoje. Nem que para isso ele deixe a família, passe aí dificuldades, né? Porque nada é fácil. Né? Ele, inclusive, muitas vezes ele passa necessidade para mandar ajudar aqueles que estão lá. Não se esquecem, dificilmente se encontra um ou outro que se esquece. Então, todo ser humano que tem, eu também sou uma pessoa muito religiosa, eu creio muito em Deus, eu tenho um apego muito grande à minha família. Tenho aqui a minha esposa, os meus filhos, meus netos, minhas noras, meu genro, aqui em São Paulo.
Mas a gente não se esquece daqueles que ficaram lá. Você pretende um dia, mais para frente, a hora que você falar, bom, agora eu vou pendurar minha chuteira mesmo, voltar? Não. Não. Não, porque eu acredito que aqueles que são descendentes da minha pessoa, da minha esposa, estão radicados aqui. Aí você ia largar a família como você largou lá. Aí já tem raízes profundas também. Profunda aqui, bispo. Eu fui, como eu falei, eu fiquei de 68, de 63 a 88, na escola de comércio, educando, trazendo educação para jovens. Cheguei a ser professor de filhos de ex-alunos meus. Então ninguém mais colabora com uma comunidade, senão como através do ensino. E era à noite. E se passava, às vezes, 6 meses sem receber. Mas a gente tinha aquele amor pela profissão. Eu, 20 e poucos anos, ministro leigo, eu e minha mulher, pregando a palavra de Deus. Mais de 30 anos, nós estamos aí dando cursos para noivos, para aqueles que estão se preparando para o casamento. Durante 14 anos, eu fui homem público, dentre eles, 6 anos ao lado do Dose Tesa aqui. Ele ocupou a pasta de diretor, hoje secretaria, uma secretaria, mas aquela municipais. Diretor de serviços municipais, que lida muito com a comunidade, não é mesmo? E tivemos sucesso porque muito bom. Tivemos, e que está na presença dele, foi um dos melhores vereadores que Leme teve, depois o Dose Tesa aqui. Quantos mandatos você teve, Afonso? 2 mandatos. 2 mandatos, né? Tá? Agora eu pergunto para você, se numa dessas férias suas lá com a família e tal, alguém chega lá e fala, doutor Afonso, o senhor me aconselha a ir lá para a cidade do senhor lá para... O que você faz? Eu pergunto, dificilmente pergunto. Mas vamos dizer que aconteça isso. Quando pergunto, eu falo, o que você está fazendo aqui? Isso. Então fique aqui no que é seu. Porque se você não tiver um café para tomar, se você for no vizinho da direita, no vizinho da esquerda ou no da frente, você vai conseguir. Você vai conseguir o café para você tomar. Lá não existe, você não vai dormir embaixo de ponte. É o habitat natural do cara. Ele compra um cabrito de sociedade ou ganha com outra, cria, quando mata, metade é de um. Ainda divide. Não passa fome. Ainda dá para os outros aqui ainda. Não, ele não conhece ninguém, ele não tem o que comer, ele vai pedir um não na cara. Agora, por que então que não parou ainda essa migração? As pessoas continuam deixando, né? Olha, houve muita ilusão com você. Já foi aqui, né? Tocado no assunto. A respeito, mais na zona rural. Na zona rural. Muita gente enganada. Muita gente, principalmente aqueles irmãos nordestinos do Ceará, daquela região de Pedra Branca, né, que era... Independência, aquela região ali, que tem muita gente aqui, lembra? E pessoas maravilhosas. Mas vem, inchou a cidade. Mas vamos admitir também que eles colaboram com o trabalho deles. Eles pagam os impostos deles também. Quer dizer, Belém virou uma cidade dormitório. Hoje você vai em muitas cidades, é raríssima essa cidade. Hoje nós temos São Caetano do Sul, somente no Brasil, que não tem esse problema. Não tem esse problema. Mas Leme se tornou... é muito bem servida também, né? Muito bem servida. Mas aqui, no caso nosso de Leme, houve muita gente que veio enganado e voltou desesperançoso. E aí é de doer. Porque, é lógico, ninguém esquece as origens. Você vai entrar, você se lembra, lembro com saudade dos meus pais, lembro dos meus irmãos, todos os meus parentes que moram lá. Mas hoje, através da telefonia, você fala com eles normalmente, mais às vezes do que a gente morando aqui na própria cidade. Porque aquele carinho, aquele vínculo de amizade faz com que a gente não se distancie com o coração. Porque, como eu falei, havendo religião, havendo união de família, não existe distância. Agora, com relação a essa questão de a telefonia encurta os caminhos, né? Mas, às vezes, muitos deles que aqui vieram, enganados, vamos voltar a repetir isso, não tinham condições nem de comprar uma ficha telefônica. Aí que ficavam realmente distantes, meses e meses, sem poder falar com ninguém. Eles ficaram, né? Normalmente, a gente tem conhecimento aí, mesmo através, quando eu fui político, a gente via que tinha deles que ficavam aqui 8 meses no ano, aí como aquele senhor falou ali, dizer, aí volta, passa 2, 3 meses lá, mas não se... Você era muito procurado na época de sim. política, de pessoas da região? Sim, o Ney foi, todos nós. O problema social em Leme é terrível. E procurava atender. Mas nunca ninguém, com passagem de volta, arrumar uma situação melhor aqui mesmo? Para arrumar por aqui. Ele queria se radicar. Olha, pelos problemas que essa
que essa população migratória enfrenta, até que eu acho que eles são comportados demais. Porque é uma cidade que vem esvaziando a cada ano que passa, vem oferecendo menos e menos e menos, e eles vão se virando. O único crime que existe em tudo isso daí é essa comercialização, essa enganação de certos elementos natos de Leme, certo? Que vão buscar lá para viver às custas disso, provocar uma desgraça. Porque tira um cara, é a mesma coisa você tirar um canarinho do reino criado em gaiola e soltar. Você vai tirar o cara lá onde ele vive, com todos os amigos dele, como nós já conversamos aqui, e você solta numa cidade onde ele é um estranho. E é por isso, talvez, doutor, você que lida, inclusive, como advogado, que ele se insurge aí com essa questão criminosa, com pessoas, com vizinhos, e muitas vezes aparece aí nos boletins. E principalmente... É o desespero que leva. Principalmente quando se trata do nordestino. Quando se trata do nordestino, parece que dá mais destaque ainda. Veio lá. Quando ocorreu aquele homicídio com o Palmeira, o João César Ganho, um colega nosso do doutor falou, esses baianos viraram do norte para matar o rapaz aqui. E ele era nascido e criado em Leme. Então, cai muito. Quando você põe lá, cearense esfaqueou não sei quem. Se você pegar o noticiário todo, tem muito bandido lemense, de muito mais alta periculosidade. É que eles são um número meio avantajado. E eles, a única diversão que eles têm, às vezes, é ir num boteco aí da vila, tomar uma pinga, bater papo, e às vezes extrapolam um pouco. E tem mais possibilidade de surgir algum acontecimento estranho. Mas eu acho que não é muito por aí, não. A bandidagem lemense mesmo, segundo os que eu conheço mesmo, do pega mesmo, Certidão do Nascimento é daqui. Olha, nós temos na história de Leme, se você me permite, já o primeiro prefeito, doutor Querubino Sueira, era um baiano. Doutor Custódio Ângelo de Lima, que o senhor, não sei se vocês conheceram, uma pessoa maravilhosa, uma família aí, nossa, mãe, maravilhosa, foi prefeito de Leme 2 vezes, 3 vezes, presidente da Câmara várias vezes, político de renome, trouxe água para Leme. Então, o que precisa ser visto, não só o nordestino, mas todos aqueles que migram para cá, precisa ser visto também por aquilo de bom que eles trazem para a comunidade. Se nós não tivéssemos os primeiros migrantes que vieram da Europa, como é que tinha sido a fundação de Leme? Como é que tinha criado? Porque a maioria das famílias de Leme são de origem europeia. Português, então, alemães. Essa migração existe a nível internacional. Mas naquele tempo eles vieram, naquele tempo não tinha nada para explorar, eles vinham para cá para trabalhar naqueles cafezais, naquelas usinas, naquela coisa que tinha, mas só Deus sabe como é que eles vinham da Itália para cá. Era uma vida realmente difícil. O doutor Afonso, por exemplo, ele pode se considerar um cidadão lemense de carteirinha assinada. Eu tenho os títulos de cidadão lemense, fui honrado. Mas não precisava nem ter, porque ele foi um secretário de prefeito, 5 anos, 6 anos. 6 anos. 6 anos. Ele ocupou por 2 vezes uma cadeira no Legislativo Lemense, que é o representante máximo do povo. E com cargo na mesa, inclusive. Com cargos na mesa. Isso. Ele é da comunidade religiosa, ele sempre foi ministro de igreja, fazendo pregações, não sei o quê. Então, e os anos de educação para os filhos de Leme? Na escola como de comércio. Educador, né? Certo, e depois disso, depois até que eu saí, você se lembra, depois eu saí, deixei de lecionar tudo, continuei como presidente da Fundação Educacional Lemense por longos anos, nem sabia disso, de graça. De graça, era eu e o Moraizinho, nós tocávamos aquilo ali, fazíamos reuniões à noite, e no reunião na prefeitura. Que você falou um nome que foi uma perda lamentável para Leme. Para a história de Leme. Uma das pessoas mais cultas que eu já vi. E mais sempre disponível mesmo. E dedicado a tudo. Fui presidente da ALO, Associação Lemense Universitária, que inclusive assistindo, aqui quando o doutor Nicanor esteve aqui naquele programa seu, que ele mostrando aquela sessão solene que houve quando ele recebeu a Láurea lá de melhor agrônomo aqui da região, aquela solenidade foi presidida por mim.
Fui eu que organizei. Inclusive está na foto também, né? Estamos na foto. E aquele, por coincidência, aquela pessoa que estava de pé era o Portela, meu primo. E esse aqui que você estava falando? Ele não sabia. Ele não reconheceu na hora. Então, nós temos atividade aí todos os anos. Eu acho que eu fui, talvez, ou com certeza, o único político que saiu daqui por minha conta para ir para Brasília algumas vezes para resolver problemas das entidades assistenciais de Leme. Teve mais um. Porque fui várias vezes. Nós estamos falando aqui do nordestino. Não, estou falando, mas eu endosso daí. Porque tem um bando que viaja e fica em hotel 5 estrelas ainda para passear e não resolver nada. Eu lembro quando ele ia lá. Cheguei a ligar do Ministério da Ação Social, naquele tempo que era presidido pela esposa do presidente Collor, às 11h30 da manhã, na casa da dona Wanda Molina, para dizer para ela que estava liberada as velas da casa da criança. Eu trouxe, quando eu fui vereador, para Leme, quase 1.000 cadeiras de roda para distribuir para a pobreza. Aparelhos auditivos, aparelhos ortopédicos. Trouxe ambulâncias para a prefeitura, consegui ambulância do governo do estado, eu como vereador, ambulâncias. Trouxe umas dezenas de cadeiras de roda para o asilo. Tá? E tem mais outro, o primeiro documento que tem pedindo a construção em Leme lá no fundo da cidade, lá do Pelório? Não, do colégio grande, lá, aquela escola das grandes, Universidade? Não, lá na Máriozinho? Não, aquele federal lá, o CAIC. O CAIC. O primeiro documento que tem no processo foi assinado por mim pedindo. Naquela ocasião, a gente estava em Brasília, quando o Fernando Collor saiu, o Itamar Franco assumiu, então ele era SIAC. Então transformou tudo em CAIC, eu fiz o pedido. O prefeito era o Luizinho Mário. Aí falou, mas não pode, tem que ser o prefeito que tem que assinar. E o deputado Nelson Marquiselli, que eu estava, conversamos pessoalmente com o presidente Itamar Franco, ele falou assim, o seu prefeito faz a doação? Eu falei, faz o requerimento e aprova. O Afonso, na época que ele foi vereador, o cara não existia mais, mas na época que eu fui, ele tinha a família dele, eles gozavam de uma amizade muito importante no Congresso Nacional, que chama Petrônio Portela, piauense. Que é da região da minha mãe. Primo legítimo da minha mãe. Bom, aqui nós não vamos ficar fazendo reminiscências, o objetivo nosso foi exatamente homenagear a colônia nordestina radicada aqui em nossa cidade, mostrando aí as pessoas que estão aí lutando com dificuldade, como a gente pôde acompanhar, e outras pessoas que tiveram já um caminho mais sólido e familiar, enfim, como é o seu caso. Nós queremos agradecer a sua presença aqui, Afonso, e através de você levar o nosso abraço, o nosso carinho a toda a colônia nordestina da nossa cidade. Tá bom? Eu me sinto sumamente honrado em poder ter estado aqui com vocês. E pode ter certeza de uma coisa, nós carregamos no íntimo dos nossos corações um amor muito profundo por essa cidade. Mesmo sem querer falar em reminiscências, quando eu cheguei a Leme, eu, na Escola de Comércio, comecei a vi falar de um moço, um herói nacional, e eu passei a conversar dentro da Escola de Comércio, contando a história. Era a história de Newton Prado, contada para mim pelo meu pai lá no Piauí. Então nós temos um amor muito grande e de longa data por essa terra, como disse o professor Zulingo, convivi muito com o professor Zulingo, professor Paulo Bonfante, professor Arlindo Fávaro. Eu tive uma sorte muito grande de conviver com umas grandes inteligências que Leme já conheceu. E eu aprendi muita coisa com eles. E convivi muito também com pessoas, principalmente o padre Renato, de aprender a conviver com o próximo. Esse é o grande exercício, né? Exercício de você ter a humildade de saber respeitar o próximo como ele é e não como nós gostaríamos que ele fosse. E isso é que nos dá cada vez mais força para trabalhar, de nos debruçarmos e de fazer cada vez mais por esta cidade. Vocês podem ter certeza, povo de Leme, o nordestino que aqui está, que aqui ganha o seu pão, que aqui luta no seu dia a dia, tem um orgulho muito grande de dizer, eu moro em Leme. Obrigadão, boa noite. Eu que agradeço. Ney, um abraço. Outro. E o Leme Notícias termina aqui. A seguir vem o Esporte Show. Nós voltamos amanhã. Até lá.
Ai, meu Deus. O que vocês fizeram lá hoje no... Pronto, já volta. O Leme Notícias começa agora. Confira os destaques desta edição. Grave acidente com ônibus de trabalhadores deixa muitos feridos. Jogar na loteca vai custar mais caro a partir de novembro. Bancos da cidade são fiscalizados pela prefeitura. Assalto à mão armada em pleno centro da cidade. Incubadora de empresas de Leme promove cursos de capacitação. Prefeitura faz parceria com banco para atendimento a seus funcionários. Quinta-feira, 9 de outubro, o Leme Notícias vai a um intervalo e volta em seguida com estas e outras informações. Até já! Acidente de ônibus conduzindo trabalhadores rurais na manhã de hoje no bairro Ibicatu. Daqui a pouco, nesta edição, você vai acompanhar a reportagem. Briga de adolescentes na noite de ontem na Avenida Hermínio Mento. Duas jovens de 14 e 15 anos se desentenderam e partiram para a agressão. Uma delas chegou a ser atingida por estilete e precisou de atendimento médico. Ambas ficaram sob cuidados do Conselho Tutelar. Acidente de trânsito no final da tarde de ontem na Avenida Joaquim Lopes Águila. José Luizani, de 34 anos, conduzia seu Fiat Tempra pela referida avenida quando abalroou a bicicleta de Julião Cristofoletti, de 21 anos, estudante. Com o impacto, o ciclista foi ao solo, onde sofreu escoriações. O condutor do Tempra não tinha os documentos do veículo e por isso teve o carro recolhido. Assalto à mão armada às 2 da tarde de ontem em pleno centro da cidade. Lázaro Luiz Barco Garcia, de 22 anos, trafegava com sua moto nas esquinas da rua Antônio Mourão e Armando de Salles Oliveira para se dirigir ao Banco Real, onde efetuaria uma operação financeira. Nesse momento apareceram dois indivíduos ocupando uma outra moto quando anunciaram o assalto, mostrando um revólver calibre 38. Eles obrigaram a vítima a seguir até a Avenida Carlos Bonfante quando roubaram a pasta de trabalho, que continha duplicatas e R$ 2.500 em dinheiro. Acidente grave envolvendo ônibus de trabalhadores rurais na manhã de hoje no bairro Ibicatu. Segundo consta, o ônibus ficou sem os freios e o motorista não teve como governá-lo. O acidente aconteceu por volta das 6 horas da manhã de hoje. O ônibus, dirigido por Belino Hilário Santos, de 43 anos, perdeu o freio na estrada vicinal que liga a cidade ao bairro Ibicatu. Ao chegar próximo às primeiras casas, o motorista não conseguiu fazer a curva de uma descida e capotou. O veículo atingiu ainda um guarda-reio, que não suportou o impacto e jogou o ônibus a colidir com um poste, derrubando-o sobre uma casa. A dona da casa estava tomando banho quando ouviu o barulho. Eu ouvi, veio buzinando, o barulho foi, nossa, demais. Agora eu estou mais calma, graças a Deus. Estou bem. O ônibus transportava cerca de 37 pessoas que iam rumo à cidade de Engenheiro Coelho para cortar cana. Os passageiros disseram que o motorista sempre foi cuidadoso e o que aconteceu hoje foi uma fatalidade. Rapaz, a gente está tudo regularizado, o ônibus está tudo normal, tudo completo, certo? Então a gente fez até o freio ontem e hoje chegou na curva lá em cima, começando a descida, eu joguei uma quarta, dei uma verificada no freio, estava tudo normal. Só que foi chegando a comer aquele asfalto lá embaixo, estava meio estragado, a gente pisou no freio para maneirar, apanhar a terceira marcha. Aí foi na onde que eu percebi que estava sem freio. Aí não deu mais. Aconteceu, eu acredito que deve ser que estourou algum cano de freio, alguma coisa, porque está tudo regularizado, está tudo documentado, está tudo em ordem. E a firma que a gente trabalha também exige a condução em ordem em dias. Se não tiver em dia lá, não trabalha, certo? Então está tudo em ordem, o ônibus, está tudo, a documentação, tudo certinho. Todos os passageiros foram encaminhados ao pronto-socorro da Santa Casa. A maioria teve ferimentos leves. Apenas 2 pessoas apresentaram quadros mais graves. Acidente gravíssimo, com muitas vítimas, né?
Inclusive, tem 2 pacientes, um com uma fratura cervical grave, e esse até chegou em estado aqui já tetraplégico, isto é, sem mexer braços e pernas, com um prognóstico sombrio. Teve um outro acidental também, com uma fratura de coluna lombar, que no caso está paraplégico, né? Ou seja, não mexe os membros inferiores, que tem um prognóstico também sombrio. Fora os outros que foram diversos cortados, teve alguns com trauma pulmonar grave, outros com traumas abdominais graves, né? Foi uma situação atípica, né? Com muitos acidentados, politraumatizados, mas felizmente aí não teve nenhum óbito, né? Foi feito atendimento rápido e seguro para as vítimas, com a colaboração de todo mundo aí. Devido ao movimento no hospital, foi necessário paralisar o atendimento em outros locais da cidade, além de alguns setores da própria Santa Casa. Quando tem essas catástrofes, aqui no hospital a gente põe um código vermelho que para tudo, para setor de imagem, para centro cirúrgico, desloca funcionário de outros setores para dar atendimento a esse tipo de catástrofe, né, que aconteceu aqui em Leme hoje. E 2 pessoas ficaram feridas em outro acidente envolvendo 3 ônibus também na manhã de hoje. O acidente aconteceu no Jardim Vanessa. 2 dos 3 ônibus envolvidos estavam vazios. Paulo, se acontece, infelizmente, esse outro acidente com ônibus aí, se percebeu que os ônibus estavam vazios, mas se fosse mais ou menos parecido com o primeiro, a coisa ia ser horrível no dia de hoje, hein? Ia ser preta e grave. Acontece o seguinte, Eduardo Bispo, não é a primeira vez que nós vemos acidentes de tanta gravidade aqui em Leme. Acontece que os motoristas deveriam ter mais observância às regras de trânsito, obedecendo o novo Código de Trânsito em vigor. Acontece que o mais grave aí é que também os motoristas não procedem às manutenções de seus veículos de forma periódica, como determina a lei. Só o fazendo após o acidente. E nós vimos agora aí pela reportagem, pelo que nós estamos percebendo e pelas observações dos médicos, não houve mortes, mas eu entendo que poderá haver risco, inclusive, de paraplegia. Poderá haver aí grandes prejuízos dessas pessoas que poderão ficar paralíticas. Não adianta a polícia sair na rua, Eduardo Bispo, e ficar multando por falta de documento, por estacionamento proibido. A polícia deveria, à ocasião do licenciamento dos veículos, proceder com rigor toda a manutenção. Eu estou acostumado a sair nas estradas, você também, não é só em Leme. E eu estou cansado de ver esses ônibus aos pedaços, escancarados, em petição de miséria, passam pelo pedágio, passam na frente da polícia rodoviária e transitam normalmente. Entendo que também existe aí uma certa negligência por parte de quem de direito, que não para esses ônibus para fazerem as devidas multas e tirarem de circulação até que voltem ao normal a sua manutenção. Porque não aconteça o que aconteceu, lamentavelmente, hoje em Leme. Pessoas aí com risco de ficarem paraplégicas. Aí, segundo o depoimento do próprio motorista, parece que a condição estava em ordem. Realmente, a gente vai pela palavra dele, deve ter acontecido aí um problema de última hora, infelizmente. Talvez aí um infortúnio, foi aí um momento que apareceu inesperado ao motorista, que não teve condição de segurar o ônibus pela ausência do freio, momentânea, né? Isso foi um caso fortuito, que pode acontecer com qualquer um. No próximo bloco você confere. Prefeitura foi ver se bancos instalaram câmeras de segurança. O Leme Notícias volta em instantes. Não saia daí.
Pelo menos 5 artigos da Constituição de 1988 não passaram por nenhuma das 2 votações necessárias no plenário da Constituinte. A conclusão é de um levantamento feito em arquivos, notas taquigráficas e documentos oficiais da Câmara dos Deputados. Entre os artigos que não foram votados está o que regulamenta as medidas provisórias, como uma das atividades do processo de legislar. Alguns artigos das disposições transitórias, por exemplo, passaram por alterações quando já estavam na comissão de redação da Constituinte, responsável pelo texto final dos pontos aprovados no plenário. Isso é comum acontecer? Falta de atenção? Não é comum. Isso é falta de atenção dos senhores deputados da época. E nós tomamos conhecimento que alguns deputados, à ocasião, chamaram a atenção do deputado presidente de saudosa memória, Ulisses Guimarães. Houve essa chamada ao deputado Ulisses Guimarães. E para que tomasse essas providências e votasse esses artigos que não foram votados e acabaram passando. Agora eu entendo o seguinte, que toda a matéria apreciada sobre esses artigos não votados é sem dúvida perfeitamente anulável de pleno direito. Não tem valor. Você acha que isso pode provocar aí uma reviravolta nesses processos todos de 88 para cá? Pode provocar sobre a matéria discutida em cima de dispositivos não votados. Então, essa matéria não se tornou legal, não pode ser cumprida. E agora, qual seria o procedimento? Tem que ser votado em separado? Aí o procedimento seria o seguinte, aí os senhores deputados teriam que rever toda a matéria e fazer uma reforma de votação e revigorando esses dispositivos que não foram votados à ocasião. Esse seria o procedimento correto, tornando com efeito toda a matéria já apreciada em cima desses dispositivos. O setor de fiscalização e postura da Prefeitura foi hoje conferir junto às agências bancárias a observância da lei municipal que determina a instalação de câmeras de segurança. Nós vamos saber se a lei foi cumprida. A Lei Municipal número 2667, de 8 de outubro de 2002, prevê a colocação de câmeras de segurança na frente de todas as agências bancárias da cidade. Hoje terminou o prazo estipulado para que essa medida fosse tomada, e apenas 2 bancos obedeceram à lei. Um deles é o Banespa, que instalou 2 câmeras. O outro, o HSBC, que foi o primeiro a adotar o sistema. Bem, primeiramente as exigências foram cumpridas porque trata-se de uma lei. Lei foi feita para ser cumprida. E em segundo momento, o HSBC, por ser um banco global, pensando na segurança de seus clientes e dos próprios munícipes da cidade de Leme, nada mais justo que cumprir a Lei 2667, de 8/10 de 2002. Aécio disse ainda que a colocação de câmeras na parte externa da agência contribui para a segurança da população e até mesmo de alguns comerciantes vizinhos. Veja bem, as câmaras externas, elas dão amplas visualizações aos tráfegos de pessoas e veículos na parte externa da agência, coisa que no passado nós tínhamos somente o monitoramento do sistema de CFTV da parte interna da agência. Segundo o chefe de fiscalização e postura do município, a partir de hoje, as agências que não cumpriram a determinação devem pagar multa, além de serem autuadas. Anteriormente foram notificadas a cumprir essa determinação que é a Lei 2667, de 8 de outubro de 2002. O não cumprimento implica nas sanções que a lei prevê, né? Essa sanção prevê que a agência terá que pagar uma multa de R$100 por dia, por não ter cumprido. Ela instalando a câmera, essa multa cessa, evidentemente que sim. Ela enquanto não instalar, fica correndo essa multa de R$100 por dia. Muito bem. Apenas 2 bancos, viu? 2 agências, Paulo. Infelizmente, eu acho que todos os bancos deveriam cumprir a lei instalando as devidas e necessárias câmeras de fiscalização. Apesar que tais câmeras não impedem nenhum assalto bancário,
mas vai dificultar, porque facilita a descoberta da identidade dos meliantes, não é? Dos assaltantes. Eu acho que todos os bancos deveriam cumprir, face agora, esta determinação da multa diária de R$100, conforme vimos aí pelo chefe da fiscalização da municipalidade. O governo espera a geração de 40 mil novos postos de trabalho no país, com a liberação de R$400 milhões de recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador para o financiamento de material de construção. De acordo com o ministro do Trabalho, Jacques Wagner, essa expectativa leva em consideração toda a cadeia que envolve o setor, desde a geração de novos empregos nas lojas de material de construção civil até a contratação de serviços de pedreiros e outros para as obras que serão feitas com os recursos disponibilizados. É uma boa saída, né? Agora precisa ver se todo mundo vai querer reformar, né? Exatamente. Agora, até que enfim o governo aí acordou e atentou para a tomada de tal medida que já se fazia necessária. Agora, é necessário também que não só esse setor de material de construção também receba esse financiamento, mas sim todos os setores. O setor moveleiro, o setor da indústria automobilística, e de tantos e tantos outros setores comerciais, para que o usuário possa adquirir o objeto pretendente. Entendo que o governo veio tarde, mas ainda veio a tempo. Prefeitura de Leme fez parceria com o Banco Itaú, que de agora em diante vai comandar as contas de todos os servidores. Para isso, o banco vai abrir mais 2 postos de atendimento ao público e também um posto policial. A Prefeitura fez um convênio com o Banco Itaú para a construção de 2 postos de atendimento bancário e um posto para a Guarda Municipal. Eu converso agora com o Joaquim, superintendente do Banco Itaú. Joaquim, o que significa esta parceria? Bom, é importante a gente salientar que o Banco Itaú, já há questão de uns 4 ou 5 anos, ele vem numa parceria muito grande com os entes públicos. Nós somos hoje o banco oficial nos estados de Minas Gerais, no Paraná, Rio de Janeiro, Goiás. E com essa expertise adquirida, dentro dessa política de parceria empresa pública-privada, a gente entrou fortemente no processo licitatório, que a Prefeitura de Leme colocou no mercado recentemente. Inclusive, eu gostaria até de parabenizar a transparência, a qualidade da Prefeitura, do Dr. Geraldo Macarenque, toda a sua equipe de governo, em função desse processo licitatório. E esse processo ele contempla a construção de uma agência bancária na Secretaria de Finanças, onde visa atender não só os seus servidores, mas também os munícipes em toda a arrecadação da Prefeitura de Leme. E o mais importante é a agência bancária que está contemplada para ser construída na Avenida 7 de Setembro. É uma região, como observamos, desprovida de instituição financeira, uma região carente de instituição financeira. E nós teremos essa responsabilidade de construir essa agência bancária, que vai atender não só essa macro-região, mas também todos os munícipes, ou seja, não precisa se deslocar mais até o centro da cidade. O que a Prefeitura ganhará com essa parceria? Além desses investimentos que eu já citei agora na pergunta anterior, a Prefeitura, obviamente, ela receberá uma remuneração mensal, que essa parceria, que esse convênio contempla, e a empresa Banco Itaú tem como contrapartida a construção dessa agência bancária na Secretaria de Finanças, como também essa agência na Avenida 7 de Setembro. E anexo a essa agência na Avenida 7 de Setembro, dentro dessa parceria, a gente vai estar construindo um posto policial que será doado à Guarda Municipal, fazendo parte já de toda essa estrutura contemplada no edital. Vale salientar que a construção desse posto policial é dentro da parceria, que não está contemplado no edital. Então eu acho que é uma conquista importante para a cidade de Leme. E qual o valor desta remuneração que o banco vai estar passando para a Prefeitura? O edital, é bastante transparente, ele já contempla tudo isso, é um edital público, é um convênio de 4 anos, e o lance que foi vencedor contempla R$ 8.511
de repasses mensais. Isso aí, inclusive, publicado dentro da transparência, dessa qualidade que foi direcionada a esse contexto. Quais as vantagens para os funcionários públicos com essa parceria? Muito importante. Dentro desse contexto, os servidores públicos, como os fornecedores, passarão a ter os seus proventos e os seus compromissos feitos pelo Banco Itaú. Dentro do próprio edital, tem um pacote de serviços já contemplando algumas prerrogativas em função do servidor. Hoje, o servidor que já está abrindo suas contas no Banco Itaú, se ele utilizar um extrato por semana, contemplando aí quatro extratos mensais, a utilização de um talão de cheque ou um cartão magnético, ele não pagará absolutamente nada ao Banco Itaú. Obviamente, o Banco Itaú tem um interesse e a missão de conquistar esses servidores públicos e não simplesmente ser mais um banco para que ele movimente as suas finanças ou o seu dia a dia. Por isso mesmo, nós estaremos cada vez mais buscando dia a dia a melhorar os nossos produtos e serviços para disponibilizá-los de uma forma bem objetiva a todos os servidores públicos aqui de Leme. Muito obrigado, Sr. Joaquim. Ricardo Soares para o Leme Notícias. Você vai ver daqui a pouco, Incubadora de Leme promove curso de capacitação. Não saia daí, nós voltamos a seguir. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva prometeu hoje a um grupo de estudantes da União Nacional dos Estudantes, reeditar o Projeto Rondon, uma iniciativa dos governos militares que levava estudantes brasileiros para conhecer o interior do país e ajudar em projetos sociais durante as férias escolares. Segundo o presidente da Uni, Gustavo Peta, o presidente considerou importante o projeto e pediu que a Câmara de Políticas Sociais discuta o meio de implementar o programa. A retomada do projeto foi uma sugestão feita pelos estudantes. Você acha interessante esse retorno do Rondon? Porque já há um tempo atrás, há uns questão de 15 anos atrás, já existia esse projeto Rondon, em que os universitários, inclusive universitários de Leme, já participaram desse projeto Rondon, indo para os diversos rincões do país, visitando diversas classes sociais sobre todos os aspectos etários, levando essas pessoas, inclusive aos carentes, não é? A capacidade de cada um, transmitindo os usos e costumes e recebendo daqueles povos também os seus usos e costumes. Assim, o Eduardo Bispo entende que, sem dúvida, foi uma medida salutar do governo Lula Inácio da Silva, não é? O que vem demonstrar, junto aos estudantes universitários jovens, um verdadeiro exercício de sociabilidade social. Mais uma frente fria chega à região e reforça as instabilidades. O tempo volta a ficar chuvoso em todo o estado de São Paulo. Confira agora como vai ficar o dia amanhã em Leme. A sexta-feira deverá ser nublada com chuvas e aberturas de sol à tarde. A probabilidade de chuva é de 90% e o índice pluviométrico é de 45 milímetros. A temperatura pode variar entre a mínima de 21 e a máxima de 29 graus. A incubadora de empresas de Leme, em parceria com o Sebrae, Fundação Parktec e a CIL, promoveu um curso de design, moda e artesanato e que se encerrou no dia de hoje. Os participantes tiveram um contato mais próximo com a história da moda. E para falar sobre essa realização e os futuros planos da incubadora, nós estamos recebendo o gerente da incubadora, Evandro Denzin. Tudo bem, Evandro? Tudo bem. Prazer em recebê-lo. Boa noite também aos telespectadores e ao Dr. Paulo também. Esse curso de design terminou hoje, começou no início da semana e terminou hoje. Isso. Começou outros virão? Começou na segunda, acabou hoje e certamente virão outros aí. Um dos propósitos da incubadora de empresas não é só ser um programa, uma estrutura de fortalecimento dos novos empreendimentos, mas também funcionar como uma espécie de agência de desenvolvimento municipal, fomentando
a capacitação das pessoas, especialmente no ramo empresarial. Esse, especificamente, foi na área do artesanato. Mas nós queremos trazer aí em novembro um outro curso na área de plano de negócios ou de empreendedorismo. Com relação a esse curso que terminou hoje, ele foi destinado apenas às pessoas envolvidas com a incubadora ou não? Não. Né? A incubadora ela tem esse propósito de oferecer cursos para toda a comunidade. Sei. Obviamente que nesse caso foram convidadas, ou enfim, as pessoas que procuraram foram pessoas ligadas à moda, ao artesanato de certa forma, né? Então nós tínhamos pessoas lá que mexiam com crochê, pintores de parede, tinha um rapaz, nós tivemos lá também gente que está pensando em abrir confecção nessa área da moda, né? E assim por diante. E essas pessoas poderão, amanhã ou depois, serem lá também integrantes da incubadora? Isso, e o interessante é exatamente isso, lá, Bispo. né? Do curso, nós conseguimos despertar lá, conseguimos identificar lá, muita gente que já tem experiência, inclusive uma pessoa de Jaraguá do Sul, que está há 1 ano em Leme, e que tem experiência já na área de confecção. Então, está nascendo, a partir do curso, 2 ideias. Uma, a fundação de uma associação de artesãos de Leme, com apoio do Sebrae, e outra, dentro da incubadora de empresas de Leme, um polo de moda na cidade, onde nos boxes da incubadora se instalariam confecções, cada uma dentro de uma área. Nós tínhamos lá uma pessoa que fabrica lingerie em casa, outra que fabrica utensílios para bebê, né, roupinha de bebê, outra que já trabalha e tem ideia de abrir uma empresa, uma confecção de roupa infantil. Então a incubadora se tornaria um polo de moda, com selo, inclusive, do Polo de Moda de Leme, valorizando, trabalhando essa marca e facilitando assim a comercialização, incentivando a comercialização e atraindo pelas imagens aí, muita gente participou ali, né? Nós tivemos 20 inscritos, né? No primeiro dia participaram 19 e sempre tem aquelas pessoas que pensam que o curso é dentro de uma direção e acabam desistindo. Né, mano? É uma taxa simbólica de R$10, né? Então nós tivemos aí a participação de média de 17 pessoas, né? E hoje, então, foi a conclusão, onde os participantes se dividiram em grupos, e é exatamente isso, a parte do workshop, e a partir de técnicas dadas pelos professores, que são 2 designers de São Carlos, eles elaboraram um produto de acordo com as habilidades daqueles membros do grupo, né? Elaboraram produtos seguindo um processo ensinado pelo professor para que o produto elaborado realmente tenha maior probabilidade de sucesso no mercado. No meu entendimento, acho que a maioria dessas pessoas que participaram tem a prática do negócio, mas a teoria precisa ser alertada por uma pessoa do ramo, exatamente. Né? O designer faz exatamente isso, ele procura conciliar não só a beleza, né, mas a praticidade do objeto, a facilidade de manuseio, enfim, uma série de outras características que o objeto, enfim, que a produção tem que ter para que ela seja mais facilmente comercializada, né? E a incubadora aí, como se trata de incubadora, todos os pretendentes terão lá o exercício de uma futura profissão dentro de um prazo determinado. Se trata de incubadora. Depois que se tornarem, entre aspas, maiores, é que então vão se exercitarem dentro das suas profissões, que aprenderam na incubadora. A incubadora, na verdade, ela incuba empresas. Né? E essas empresas vão ensinar, obviamente, vão gerar empregos. É um engano a gente dizer que a incubadora gera empregos. A incubadora não gera empregos num primeiro momento. Né? Normalmente a empresa, quando abre, ela tem 2, 3 sócios que são empregados. Né? Praticamente é assim que funciona. Ou uma pessoa que contrata 2 ou 3 pessoas no máximo. E a incubadora oferece toda uma estrutura física e também técnica, especialmente técnica, para que essas empresas tenham maior probabilidade de sucesso ou tem um 0 índice de mortalidade nos 4 primeiros anos, que é o prazo máximo que uma empresa pode ficar na incubadora. A incubadora, me parece que de uns tempos para cá, sob a sua batuta, me parece que se movimentou mais, está se mostrando mais. Quais os projetos aí futuros? A incubadora tem a inauguração, ela foi lançada, né? O projeto da incubadora foi lançado em dezembro do ano passado.
E agora, em outubro, dia 28, com a presença da diretoria do Sebrae São Paulo, ela vai ser oficialmente inaugurada, já com provavelmente 4 empresas incubadas, né? Então, a ideia é que, a partir dessa, nós temos 10 vagas para empresas, mas diante da realidade do país, da realidade da nossa própria cidade, que tem todas as suas dificuldades próprias, né? Nós temos tido uma dificuldade maior de alavancar projetos para a incubadora. Mas eles estão surgindo, eles existem aí. Nós temos contato com muita gente com muita vontade, com muito talento, mas esbarra naquele bendito problema que é o dinheiro. Nós temos o Brasil, o sistema financeiro nacional não oferece nenhuma linha de crédito para pessoas que estão iniciando do zero. Muito menos a incubadora, é bom que se diga. Muito menos a incubadora. Gostaríamos de poder fazer isso, mas infelizmente não tem. E onde se situa aqui a incubadora, o local físico? Ela está ali no centro comercial do Bosque. Passando o trevo do Garapeiro, a primeira à esquerda, né? Na rua Carlos Fatuto 160. Né? Então, a inauguração agora é dia 28 desse mês? Dia 28 desse mês, às 11 da manhã. Nós estamos convidando toda a população para que esteja lá, conheça a incubadora, né? É uma estrutura básica, mas que é um ambiente onde fervilham ideias, onde fervilha inovação, pretende ser um ambiente assim, né? Para incentivar realmente o crescimento daquelas empresas e, consequentemente, da própria cidade, não só com aquelas empresas, mas também com todo o conhecimento que, através do Sebrae, dos nossos parceiros do Sebrae e a Fundação Parktec, nós queremos trazer e oferecer para a população de Leme. O telefone para contato lá? O telefone é o 3572-2355. 2355. Isso. Muito bem. Mais algum destaque? Eu acho que seria isso. Obrigado pelo espaço, pela divulgação. Sucesso. Obrigado. Paulo, obrigado. Muito obrigado, boa noite. Boa noite, Boa noite. E o Leme Notícias termina aqui. A seguir, você fica com o Esporte Show. Nós voltamos amanhã. Até lá. O Leme Notícias está começando. Confira os destaques desta edição. Nobel da Paz vai para a advogada iraniana. Ministro garante que vacas magras vão durar mais um tempo. Aparecida se prepara para receber 200 mil romeiros no final de semana. Prédio do Shopping Leme já está à espera das Casas Bahia. Hoje é dia da Guarda Municipal. No estúdio, o comandante da corporação. Tentativa de suicídio na noite de ontem no Itamaraty. E ainda as dicas de lazer com a agenda cultural. Sexta-feira, 10 de outubro. Estas e outras notícias você vai acompanhar já, logo após o intervalo. Não saia daí. Ontem à tarde, representantes da empresa Casas Bahia estiveram em Leme para finalizar as negociações com os antigos proprietários do Shopping Leme. O valor da transação não foi divulgado. Tem cerca de 387 lojas espalhadas por todo o Brasil. A meta é inaugurar mais 5 até o final do ano. E uma dessas inaugurações vai acontecer em Leme. O prédio do antigo shopping foi comprado pela empresa por um valor não divulgado, mas significativo. O prédio tem 2 andares e 18 salas. Os 5 antigos proprietários estiveram ontem em um cartório da cidade, juntamente com representantes das Casas Bahia, para finalizar as negociações que vinham sendo feitas já há um ano. A empresa, que deve gerar cerca de 40 empregos diretos, tem como público-alvo as classes C, D e E. Hoje começaram as reformas. A previsão para a inauguração da loja é entre 10 e 15 de dezembro. A imobiliária que participou da transação foi a Habiter. Mariana Facioli para o Leme Notícias.
Muito bem, mais uma loja de segmentos eletroeletrônicos, né? Vem se incorporar às outras tantas que aqui existem. Às vezes eu fico pensando, será que comporta? Esse pessoal deve ter pesquisa muito boa, né? Porque tem uma infinidade. Será que o consumo lemense é tão avantajado desse jeito aí? Estamos torcendo para que tudo dê certo e que tenha um grande movimento. E um detalhe também é com relação ao próprio prédio do shopping, né? Que é tremendamente desajeitado e uma construção feita de tremendo mau gosto. Tentativa de suicídio no Itamaraty. Conceição dos Santos Lopes, de 51 anos, cortou o pulso do braço esquerdo e precisou de atendimento médico na Santa Casa. Segundo se apurou, ela sofre de depressão. Fernanda Aparecida Silva, de 19 anos, residente no Jardim Primavera, disse que seu vizinho, Marco Roberto Santo Antônio, esteve em sua residência até por volta de 11 horas da noite de ontem, quando foi embora. Segundo ela, de madrugada, ele retornou, entrou pelo vitrô da cozinha e furtou R$320 em dinheiro que estavam em sua bolsa. A filha de Fernanda, de 3 anos, disse ter visto o indiciado na casa de madrugada. Acidente envolvendo 2 caminhões nesta madrugada na Via Anhanguera, próximo ao Rancho Empírio. Saulo Simões, de 31 anos, dormiu ao volante de seu caminhão Scania, placas de Bebedouro, e veio a colidir com a traseira do caminhão Volvo, placas de Hortolândia, dirigido por João Budinovis. Com a batida, Saulo sofreu ferimentos leves e precisou de atendimento no PS da Santa Casa. No próximo bloco você confere, Nobel da Paz não foi para Roma, e sim para o Irã. O Leme Notícias volta em instantes, até já. A advogada iraniana Shirin Ebadi foi eleita nesta sexta-feira Prêmio Nobel da Paz de 2003 por seu trabalho em defesa dos direitos humanos em seu país, numa premiação vista como forma de inspirar reformas democráticas no universo das nações islâmicas e árabes. A vitória de Ebadi frustrou apostas na candidatura do Papa João Paulo II, cotado em bolsas de apostas como favorito ao prêmio deste ano. O comitê norueguês do Nobel elogiou Ebadi, primeira juíza do Irã pré-revolução islâmica, particularmente e também pelo seu trabalho em defesa dos direitos das mulheres e das crianças. Ebadi, que tem 56 anos e vive em Teherã, foi escolhida entre 165 candidatos, entre eles o Papa João Paulo II, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o ex-presidente da República Tcheca, Václav Havel. Ebadi vai receber $1.300.000 pelo prêmio. O pessoal do Vaticano ficou frustrado com essa escolha aí, porque tinha-se como certa a escolha do Papa, até porque quase fim de papado, né? E infelizmente, ou felizmente, o prêmio Nobel foi para outro canto. Eu acho que entre a mulher, eu nunca ouvi falar dessa advogada aí. Agora, entre o Lula, nem sei porque consta aí, né? Fez nada por paz. Isso daí tem que aprender muito, tem que fazer muito na vida. Agora, o Papa é um cidadão respeitável, teve uma trajetória até muito bonita durante o tempo dele de Vaticano. Eu não sei se ela realmente é merecedora. Tem gente que olha isso daí muito mais de perto, né? Então, se é merecedor, parabéns. Né? A Receita Federal vai abrir concurso para o preenchimento de vagas de auditor e técnico. Se você está interessado, preste atenção. A Receita Federal oferece 1.000 vagas a partir de segunda-feira. As inscrições para o concurso de preenchimento de vagas para os cargos de auditor fiscal e técnico da Receita Federal abrem na segunda-feira, dia 13. São 450 vagas para auditor fiscal e 550 para técnico.
O concurso para fiscal da Receita é um dos mais esperados do ano e o maior atrativo da carreira é o salário inicial de R$ 5.250. Para técnico da Receita, o salário inicial é de R$ 2.477. As inscrições poderão ser feitas pela internet no endereço www.exaf.fazenda.gov.br. A inscrição termina no próximo dia 24. As inscrições custam R$ 55,00 para técnico e R$ 90,00 para auditor. Entre os requisitos para participar do concurso é possuir diploma de conclusão de curso superior em qualquer área. Das 450 vagas para auditor, nenhuma é para o estado de São Paulo. Já para o cargo de técnico da Receita, 170 vagas são para São Paulo. Ricardo Soares para o Leme Notícias. No final de semana acontecem os festejos de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil, e cujo dia é comemorado no domingo. A cidade de Aparecida, no Vale do Paraíba, onde fica a Basílica Nacional, terá intensa programação. A expectativa de público por parte dos organizadores e da polícia é de 200 mil pessoas ao longo do fim de semana. Os temas da festa neste ano são a celebração do Ano do Rosário, decretado pelo Papa João Paulo II, o Ano Vocacional e também a Campanha da Fraternidade 2003, que tem o lema Vida, Dignidade e Esperança. A Polícia Rodoviária e a concessionária Nova Dutra organizaram um esquema especial de trânsito para o fim de semana. A programação da Romaria dos Canoeiros também, em homenagem à Nossa Senhora Aparecida, você acompanha em instantes da nossa agenda cultural. Todos os anos é a mesma coisa. Eles vêm, incomodam e ninguém consegue acabar com essa praga que não escolhe suas vítimas. Trata-se do pernilongo. Com ele aumenta também as reclamações da população sobre os pernilongos. Aqui o meu menino é alérgico, ele não pode, com nada que não posso colocar veneno, não posso colocar ventilador, nada para ele. E tudo é que está prejudicando mais é ele, né? Porque ele já tem problema de saúde. Ainda com os pernilongos atormentando, mas pior fica, né? E é muito pernilongo. Na casa, no banheiro, então a gente não pode nem entrar, porque é muito pernilongo. À noite as crianças não podem dormir, calor, junto calor e o pernilongo, né? É muito, e a gente passa a noite inteira abandonando as crianças, porque eu não tenho ventilador, né, para estar ligado, e as crianças também têm problema, não podem estar ligando o ventilador aí. A gente sofre muito com os pernilongos. A gente tem sofrido bem com os pernilongos, sim, viu? Quais são os horários mais frequentes de ataque? Olha, assim no início da noite, né, e depois ali por torno da madrugada, a partir de umas 2 até ali por umas 4 horas, e volta a atacar novamente. Os horários é mais à noite, né? À noite, porque de dia às vezes a gente tá com as portas abertas, então é difícil, né? Eles entram mais à noite, quando a gente vai dormir, né? Então a gente não tem sossego à noite, os pernilongos atacam mesmo. Quais são os cuidados que a senhora está tomando para a prevenção dos pernilongos? Os cuidados a gente, por mais que a gente toma cuidado, mas sempre tem pernilongo, né? E eu acho que devia, sei lá, quando passava a pulverização na rua, a gente tinha menos pernilongo, né? Agora parou um pouco de passar, então a gente está sofrendo com os pernilongos. A prefeitura não está fazendo a pulverização aqui no bairro? Não tá. Não tá. Desde que começou esse calor, a gente não tem mais sossego aqui com os pernilongos. A falta de limpeza nos rios e bueiros é um dos grandes fatores que fazem aumentar os pernilongos. Pelo menos esse é o caso do Jardim Sumaré. E vale destacar que nós estivemos à procura hoje, a tarde toda, do chefe do setor de zoonoses, o João Luiz de Oliveira e Silva, e infelizmente ele não foi encontrado e não nos deu retorno. Mas que é um tormento, hein, Ney? Vou falar um negócio para você. É o tipo da notícia que eu nem gosto de comentar, certo? Porque eu já começo mais ou menos assim. Isso é falta de vergonha na cara de quem é responsável por isso aí. O certo era pedir para a Câmara Municipal de Leme mandar uma moção de apelo para o presidente dos Estados Unidos, lá, o seu Bush. Quem sabe ele manda um míssil com 30 toneladas de inseticida para explodir bem no meio de Leme. Assim acaba de uma vez.
E outra, não vem com esse negócio que falta limpar aqui, falta limpar ali, porque faltou chuva. Porque tem mandatos de prefeito que eu já cheguei a dormir com janela aberta. E não tinha pernilongo. E eu moro num lugar meio crítico, na Avenida Carlos Bonfante, tem um rio no meio. Bom, mas tá insuportável. Devia pôr os caras responsáveis pelos pernilongos só de maiô, amarrado numa árvore, em qualquer lugar da cidade, porque não precisa escolher lugar. E deixar o pernilongo triturar o desgraçado a noite inteira. Daí, quem sabe, cria vergonha na cara. Agora, se pulveriza, também precisa ver com o que está pulverizando. Né? Se está pulverizando com óleo diesel aí para fazer... Eu não estou acusando que usa óleo diesel, eu estou dizendo se é, porque o ano passado eu vi uma pulverização e não vi nenhum pernilongo morrer. Então, para mim, era fumaça branca só. Pô, mas precisa ter um pouco de consciência, pô, não é possível, ninguém dorme. Você sai no quintal, você tromba com pernilongo, tudo quanto é lado. Você vai para o quarto, precisa meter veneno no quarto todo. Oh, eu acho que nós estamos sendo tratados, nesse caso aí, como um bando de idiota que tem que aspirar veneno, inseticida a noite toda e escutar aquela orquestrinha sinfônica lá de Beethoven a noite inteira tocando violino no seu ouvido. Dá para atender um pouco o pedido do povo? É notícia para tudo quanto é lugar sobre pernilongo. Vocês não percebem que vocês são funcionários desse povo aí que é entrevistado? Vocês não vê que esses caras estão com o saco cheio de pernilongo? Será que vocês não vê que a obrigação sua é para exterminar com os pernilongos? Então venha a público e esclarece. Diga, sou incompetente para acabar com o pernilongo. Pelo menos vai buscar um técnico em São Paulo, no raio que o parta, sei lá onde, e põe em leme para cuidar desse assunto. Isso daí tem duas coisas que enchem o saco do povo. E acaba com qualquer administração. É sinal de televisão e pernilongo. O prefeito que não tiver capacidade de ter essas duas coisas em ordem, tem que cair mesmo na boca do povo. Você vai ver daqui a pouco, o tempo das vacas magras está longe de acabar, segundo o ministro. Nós voltamos logo após o intervalo, não saia daí. O tempo das vacas magras ainda não passou. Esta é a opinião do ministro-chefe da Casa Civil, José Dirceu. Ele declarou que as dificuldades por que o país passa vão durar no mínimo mais 9 meses. O ministro adotou um discurso mais conservador, contrário ao do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. José Dirceu insistiu que se o Brasil quiser um desenvolvimento sustentado de 5%, 7% durante 10, 15 ou 20 anos, vai precisar esperar mais um tempo. Só faltava o Zé Dirceu para dar de encontro com o presidente. Às vezes a gente soca o pau nesses caras e aí nego fala que você é radical. Você vê que é um governo efeito elástico, né? Efeito chiclete. Cada um fala uma besteira de um lado. Quem que é o Zé Dirceu para falar contestar um negócio que foi dito para toda a grande imprensa do país, não foi? E pelo chefe, né? E pelo chefe. Agora vem, eu acho que viu a besteira que falou também o outro, vem esse dar uma bambeada no elástico, porque aquilo foi um fiasco, né? Falar que acabaram as vacas magras, não tem nem vaca no pasto mais, as vacas já morreram. Mais 9 meses, vai administrar sozinho, vai ser uma solidão desgraçada, não vai sobrar indústria nenhuma, acho que nem município, nem prefeitura sobra. É um governo de uma incompetência que eu nunca vi na minha vida. E uma incompetência por puramente questão de despreparo. Só fala abobrinha, não sabe o que fala, porque não tem competência de mexer no sistema econômico brasileiro. E tem um bando de puxa-saco que apoia essas coisas aqui no país. Pior é isso. Tem gente que já faz quase um ano que o carinha tá lá, certo? Faz um ano quase. Agora daqui a pouco só fala, só daqui 6 anos que vamos começar a colher os frutos das mexidas econômicas. Mexida do quê? Não mexeu em nada. Vocês acabaram com o parque industrial brasileiro, vocês acabaram com o setor comercial brasileiro, vocês acabaram com o povo brasileiro, vocês...
Ajudaram a acabar. Quem começou a acabar foi o Fernando Henrique Cardoso. Né? E vocês gostaram da coisa, porque vocês são masoquistas, eu acho. Porque vocês contestaram tudo isso daí e muita gente votou no seu Luiz Inácio Lula da Silva porque ele contestava o governo anterior. Eu não votei porque eu não voto no seis. Nunca votei e não vou votar nunca. Mas eu tinha vontade de mudança também. Agora, mudar para quê? Eu não vou falar a primeira palavra, mas os mosquitos continuam os mesmos, viu? Só tiraram o prato de baixo. Uma frente fria avança pelo sul da Bahia e suas instabilidades cobrem quase toda a região sudeste, provocando chuvas e nebulosidade variável. Confira aí como vai ficar o final de semana em Leme. Final de semana de nuvens com pancadas de chuva nos finais de tarde. A probabilidade de chuva é de 85% e o índice pluviométrico estimado é de 15 milímetros. A temperatura pode variar entre a mínima de 14 e a máxima de 21 graus. Hoje comemora-se o Dia da Guarda Municipal, uma corporação engajada no dia a dia da comunidade. Apesar das dificuldades, o pessoal se desdobra para atender aos reclamos da população. E com a gente, o comandante da Guarda Municipal de nossa cidade, Stephen Richard Pires. Acertei? Sim, senhor. Obrigado pela presença, comandante. Eu que agradeço a oportunidade, bispo, e a gente está sempre à disposição de vocês. Parabéns aí, antecipado aí a você e toda a sua corporação, e nós sabemos o trabalho difícil que vocês têm no dia a dia. Como é que vai a nossa guarda? Graças a Deus, bispo, a gente tem tocado ali sempre com pulso firme. E até eu gostaria de salientar a vontade com que os guardas trabalham ali, que, bom, isso acho que não é novidade para ninguém, que eles se desdobram mesmo e tudo que a gente tem pedido para eles, dado assim, até o problema do efetivo reduzido que a gente tem. Quantos são hoje? A gente está com 30 guardas, sabe? Sei. E alguns trabalham na parte administrativa, e outros no atendimento, então o pessoal que está na rua realmente está um efetivo bem reduzido. Por turno, quantos tem? Então, veja bem, são 30, tirando 3 que trabalham na administração, 4 que trabalham no atendimento, sobram 23 dividido, que a gente joga menos num horário, mais no outro, mas então não dá para ficar assim uma coisa, se eu falar para você que são 6 por turno de serviço, não é. Tem horário que tem 10, tem horário que tem 3 ou 4. Esse último concurso da guarda aí, ainda não chegaram esses homens aí para se incorporar, já? Ainda não, o concurso já foi homologado, falta só chamar o pessoal para fazer o treinamento. São mais 30? São mais 30. São mais 30, né? Praticamente vai dobrar o efetivo. Vai dobrar. Aí, quais seriam os planos com relação a esse aumento de corporação? A princípio a gente vai estar adquirindo mais viaturas, inclusive o prefeito já autorizou a compra de 2 motos. E a gente vai continuar ainda a atender, a priorizar, vamos falar assim, a ronda escolar. A ronda escolar. E o auxílio nas forças policiais da cidade. Sei. Agora, com relação aos problemas do dia a dia, Richard, qual a dificuldade maior de vocês lá? Eu diria que hoje é o atendimento de todas as ocorrências. Infelizmente, tem hora que não dá para atender. Tem hora que não dá para atender e, infelizmente, fica alguma coisinha a desejar. É lógico, a gente tem contado sempre com o auxílio da Polícia Militar. Então, a hora que não dá, para a viatura nossa estar no atendimento da ocorrência, já liga no 90 e a gente prontamente é atendido. E aquela história do armamento, comandante? Como é que ficou aquilo lá? Olha, agora veio uma lei de desarmamento proibindo guardas a usarem... na verdade... Não é bem o desarmamento de guarda, nada. A guarda, ela está... como que eu vou falar para o senhor? Pela lei, está tudo certinho para a guarda estar armada, tá certo? Na verdade, falta adquirir mais armamentos, tá? E ter uma liberação para a gente poder estar portando esse armamento. Ainda não está? Ainda não. Mas o Congresso, o Senado parece que... Está em tramitação uma PEC, né, um projeto de emenda constitucional, e já há algum tempo tá para ser aprovado. Vamos ver se esse final de ano... Me parece que por essa legislação, né, apenas cidades com mais de 200 mil habitantes ou coisa assim é que poderia... Mas eu acho que eles vão criar um inconveniente muito grande, porque, veja bem, uma cidade do porte de Araras,
onde que a Guarda Municipal tem uma atuação muito grande. Como que você vai chegar lá e falar assim, não, a partir de hoje vocês vão estar desarmados? É complicado. O bandido de São Paulo é o mesmo bandido de Leme. E se ele tiver em trânsito, é o mesmo, né? Aí você vai chegar o quê no cara? Olha, eu só acho uma coisa, eu conheço o Richard, é o comandante da guarda hoje, né? Sim, senhor. Um rapaz de uma educação ímpar, atencioso. Eu acho que o povo de Leme deve se integrar a essa guarda e colaborar o máximo possível, porque eu tenho certeza absoluta, eles têm um trabalho muito grande em socorro, primeiros socorros, aí que em frente à minha casa, acho que anteontem era uma ambulância atrás da outra, ou viaturas suas. Isso. Um acidente aí no Bicatu, envolvendo um ônibus de turma, muitas vítimas. Quando a ambulância passa com o vidro aberto, você vê quem está lá dentro. Um cidadão fardado, de azul, socorrendo a pessoa. Há casos realmente onde há necessidade de, além do atendimento no local, vai mais um guarda dentro da ambulância prestando algum, vamos falar até uma situação assim, até para acalmar a vítima, para a vítima não entrar em estado de choque, alguma coisa. A pessoa vai acalmando para chegar no hospital e fazer um atendimento médico mais específico. Mas eu vejo que os primeiros socorros são feitos com uma agilidade muito... graças a Deus a gente tem feito bastante treinamento. Inclusive, há 2 semanas atrás, todos os guardas municipais passaram por uma reciclagem, onde foi oferecido um curso pela Intervias, curso ótimo de resgate, muito bom mesmo. Todos os guardas passaram por esse treinamento e, graças a Deus, acho que veio até numa boa hora, dado o momento aí que teve vários acidentes. Agora, a Guarda Municipal, vamos fazer aqui um sinal de misericórdia, com a chegada, possivelmente, do Corpo de Bombeiros aí, vocês teriam também uma outra função para auxiliar essa outra corporação também? Como é que vai ser essa parceria aí? Com certeza, a vinda do Corpo de Bombeiros é sempre bem-vinda, lógico. E com certeza, se houver necessidade de deslocar alguns homens da guarda para estarem trabalhando junto com o Corpo de Bombeiros, seria primordial uma atitude dessa, vamos falar assim. Quem ganharia com certeza seria a população lemense. Existe aí um trabalho para que se lute para essa vinda da unidade do Corpo de Bombeiros, inclusive já com área destinada pela própria Prefeitura, a nova sede da Polícia Militar, e com essa chegada de mais 30 homens da Guarda Municipal ali, o espaço físico da corporação vai ficar pequeno ali, não? Tem que reivindicar também um espaço maior ali? Com certeza, Bispo. A gente já está apresentando alguns projetos para o prefeito, o doutor Macarenco, e onde a gente está pedindo aí uma mudança do prédio nosso, que realmente vai ficar pequeno. Inclusive agora está tendo uma reunião, nesse momento, está tendo uma reunião para definição da implantação aí do prédio do Corpo de Bombeiros e da 4ª Companhia de Polícia. Porque não seria também viável, se tudo ficasse junto lá, Polícia Militar, Guarda Municipal e Corpo de Bombeiros, ou você acha que não? Não sei, eu acho até que podia utilizar a esquina, né, que é do antigo tiro de guerra. Muda aquela secretaria de lá. Não, estou dizendo na nova sede na Avenida Mário Covas. Podia ficar tudo junto. É um projeto grande, realmente é um projeto muito grande ali. Eu não sei se nesse projeto tem como que eu vou dizer, alguma coisa destinada à Guarda Municipal. Parece que não, parece que não. Mas poderia, né? Mas poderia. Apesar que a gente está pleiteando um lugar, eu acredito que seja um lugar assim, razoável, de fácil acessibilidade para a cidade toda. E onde que a gente poderia estar atendendo. Acho que o importante é ter uma comunicação integrada entre as 3 forças. Então, na hora que acionar um, já aciona o outro, já deixa o hospital tudo avisado, na hora que chegar a vítima, está tudo prontinho. Esses novos elementos para a Guarda seriam incorporados quando? Eu acredito que vai ser ainda esse ano, Bispo, mas falta ainda acertar alguns detalhes. Alguns detalhes burocracia, né? Lógico. Exatamente. Burocracia. Com relação a esses 30 homens, quer dizer, se a gente for fazer uma comparação, o próprio Richard citou a Corporação de Araras, são 200 homens em Araras, né? Me parece? Mais de 200, muito mais. Está quase com 300 já. Quase 300 homens. Então a gente se contenta... Armado, né? Exatamente. A gente se contenta com mais 30 para ficar 60, então nós temos a impressão que a coisa vai melhorar tanto para a população como também para eles aí, com essa questão de trabalho, né? Não vai sobrecarregar tanto, mas de qualquer forma a gente poderia ter um pouquinho mais, né? Quando você vê o batalhão dele assim, a polícia normalmente transmite uma imagem que é sempre negativa para quem vê.
Se você vê o batalhão da Polícia Militar em forma aí na rua, você vai falar, nossa senhora, tem tantos. Só que você esquece que uma cidade é policiada em 3 turnos. Isso é um revezamento, não é? Troca de turno. Então, se o pessoal vê, às vezes, eles aí cometendo algum ato solene aí, participando, vê aquele monte de azulão lá, pensa que... Tá todos eles 24 horas por dia. Não é bem assim. Você divide isso daí por 3, tira os que ficam na burocracia, no atendimento, né? Sobra um pouco. Eu conheço você, sei que o comandante nosso é um cara 10. No dia seus hoje, que é o dia do Guarda Municipal, através de você que é o comandante, eu como cidadão lemense, envio os parabéns, um forte abraço a todos os seus comandados e que o povo de Leme dá uma mão para esse pessoal aí, porque eles só são gente fina, cuja missão é mais resolver o problema nosso do que criar problema. São gente que está aí para resolver os problemas de uma maneira muito diferente, muito educada, muito diplomática. O que eu tenho assistido e visto é isso, certo? Então, os nossos parabéns, que a Guarda Municipal evolua, cresça e que se destaque até perante o resto do Estado. Hoje, antes de terminar, o Ney teceu elogios e nós sempre o fazemos aqui com relação, mas nós tivemos, infelizmente eu tenho que tocar nesse assunto, recentemente um problema no bairro Santa Rita, com agressão, a pessoa disse que foi agredida pela Guarda Municipal, isso não ficou bem esclarecido. O que na realidade aconteceu? Veja bem, bispo, houve realmente uma solicitação que naquela praça, já há algum tempo a gente está tendo problema com o pessoal que, vamos falar andarilho, o pessoal que não tem uma residência fixa. E a gente tem realmente recebido muitas solicitações e reclamações. E foi numa manhã, a viatura esteve no local, conversou com o pessoal, pediu para deixar a praça, tá certo? Só que eles estavam em 3, um deles estava totalmente embriagado. Tá? E realmente, a pessoa ele pegou e acatou, falou, não, estou indo embora. Só que ele andou uns 20, 30 metros, a viatura pegou e foi embora. Você, eu não vou ficar seguindo o cara até que hora? Aí ele voltou. E ele voltou para a praça, não, minto, ele deitou na calçada. Nisso, eu acho que a dona da residência pegou e abriu a porta, falou, coitado, tá caído. Pegou e ligou na Polícia Militar. Só que a viatura da Polícia Militar chegando no local, o cidadão, em vez de ele falar o que realmente ocorreu, ele falou que foi agredido pelo pessoal da guarda. Foi feito o exame de corpo de delito, a gente já solicitou as cópias e passamos para o secretário. A gente vai tomar as providências. Está sendo apurado, com certeza. E as duas outras testemunhas que foram apresentadas na delegacia, são amigos, tá? do cidadão. Então é uma coisa assim que não dá, assim, não vou tem falar muita para você credibilidade. Exatamente, não tem muita credibilidade. Só que a gente está apurando os fatos e se realmente ocorreu, a gente vai ser punido os guardas, assim como se não houve a ocorrência, a pessoa que ofereceu a denúncia vai ter que responder. Porque foi uma acusação muito séria. Exatamente. Nós queremos só queria deixar salientar que o que a gente prega dentro da Guarda Municipal é o bom atendimento à população. Isso aí em primeiro lugar. Não importa se é um mendigo, se é o cidadão que mora lá num bairro nobre. Para mim, a gente tem que olhar sempre com o mesmo... O tratamento é o mesmo para todos, com certeza. Querido, obrigado pela presença. Leva o nosso abraço lá ao pessoal. E me parece que agora tem lá uma solenidade e tal. A gente vai fazer uma confraternização entre o pessoal da Guarda. Um abraço a todos lá e muito obrigado pela presença, viu? Então, eu que agradeço, bispo. E a gente está sempre à disposição. Muito obrigado. Obrigado. Final de semana com muitas opções. Faça a sua escolha através da nossa agenda cultural com Mariana Facioli. Olá, tudo pronto para curtir mais um final de semana? Então confira as novidades da nossa agenda cultural. Hoje no Clube de Campo Empírio tem música ao vivo nas 2 choperias a partir das 9 da noite. No Safari Beer, hoje tem caldeirada, o preço é R$ 15 por pessoa. E amanhã, música ao vivo com Rafael Godoy e sua banda. No domingo acontece um almoço para quem for até o Taquari participar da Festa da Santa. Reservas de mesas pelo telefone 3572-7130.
E nesse final de semana acontece uma das festas mais esperadas do ano, a 30ª Romaria dos Canoeiros e Cavaleiros. No sábado, às 7h30, a imagem de Nossa Senhora Aparecida será levada pelo Corpo de Bombeiros de Araras, em carreata de veículos até o bairro Ibicatu, com guarda de honra da Polícia Rodoviária. Após a chegada, celebração da missa seguida de quermesse e show com banda ao vivo. E no domingo, às 8h30 da manhã, café com chorinho no Taquariponte. Às 9h tem saída da procissão de canoas do bairro Ibicatu através do rio Mogi, com guarda da Polícia Florestal de Araras e participação da Corporação Musical Maestro Ângelo Consentino. Em seguida, às 10h, acontece a saída dos cavaleiros no trevo da usina Coimbra-Criciúmal. E, finalmente, ao meio-dia, a chegada da Santa no bairro Taquariponte, recepcionada pelos cavaleiros de Leme e de toda a região, seguida de missa campal às margens do rio. A partir daí, festa e quermesse o dia inteiro. Mas se você já fez a sua programação e não pretende sair de casa, a TV SP2 traz a diversão até a sua família. Hoje, às 9h30 tem Projeto 48, na TNT. E às 10h15, na HBO, tem Crime em Nova York. No sábado, também na HBO 2, o filme O Beijo do Dragão, às 7h45. E no Cinemax, às 7h30, a comédia Agora Você é um Homem. No domingo, mais filmes. Na Fox, às 6h30, Uma Família da Pesada. E às 8h, na MGM, A Caçada. Já nas locadoras, o sucesso do momento é Spider, Desafie Sua Mente. Spider é um sujeito estranho e solitário. Após um longo período de internação em um hospital psiquiátrico, ele regressa às ruas do East End de Londres, lugar onde nasceu. As imagens, os sons e os odores destas ruas começam a despertar lembranças de sua infância que há muito haviam sido esquecidas. No coração das memórias de Spider encontra-se o grande trauma da perda de sua mãe. Ele acredita que seu pai matou a esposa para que uma prostituta tomasse seu lugar e fosse morar em sua casa. You've achieved what so many wish to achieve, just 19 years of age. 26, actually. It's all a bit hardcore, isn't it? We like to be cutting edge, which is why we like you. So you're all drug dealers then? Actually, I'm a singer. Right. Doesn't look like much of a crooner to me. I'm naturally very skilled, very technical, visually very impressive. Get. Tomorrow's the day your life changes. Hope you're ready. What can I tell you, Billy? They didn't go for it. Billy crashes and burns. It's over. You take my gear. You pay for my gear. Okay, I've got something that's brilliant. You're gonna love it. So. Tem também Desafio Radical. Uma equipe de filmagens parte para os Alpes austríacos na intenção de rodar um comercial de TV que mostrará esquiadores descendo uma montanha com uma avalanche atrás deles. Porém, eles enfrentam problemas ao encontrar um perigoso criminoso que está escondido no local. Let's go! It's the perfect place to have some fun. There. Go roll around in the snow, naked. Yeah! And shoot some film. We're gonna do a side shot. American movies? Chitty Chitty Bang Bang? We're not making a movie, we're doing a commercial. What's up? But it's also the perfect hideout. How long do you have to stay in? 3 days. Right. To make a film. For a group of terrorists. I love American film. Chitty Chitty Bang Bang, Chitty Chitty. Plotting the unthinkable. Just kill them.
I read about this guy in the paper. He's one of the most wanted war criminals. You're gonna get the hell out! I'm not leaving until they are dead. Shoot! Go, 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 go! Keep moving! You okay? Man, just bought that boy! What are you doing? I didn't mean to! Stop! Stop! Yet another reason why snowboarding is better than skiing. You got CIA first. Hollywood. As dicas de vídeo são um oferecimento da Opção Vídeo e DVD, que fica na Avenida Dr. Jambeiro Costa, 238. O telefone é o 3571-3830. E para você que é assinante da TV SP2, a Opção oferece 2 locações grátis. Para concorrer, é só ligar aqui para a TV Leme e deixar seu nome e telefone. E o Leme Notícias de hoje termina por aqui. A todos, um ótimo final de semana e até segunda.